Então, 12 pedras Deus vai te entregar até o final do ano, espiritualmente, para você levantar o seu altar escondido. Hoje nós vamos aqui falar da primeira pedra que, quando a gente levanta o altar, Deus então nos entrega diante daquilo que estamos fazendo. Eu vou mostrar primeiro a história aqui de Josué, para você entender e ter essa referência, e depois eu mostro para você essa pedra que foi nomeada ontem, pelo pastor Carlos, e a gente está nessa fé para estar passando aqui para a igreja. Josué 4, depois você pode ler toda aqui a história, o capítulo 4, fala das 12 pedras tiradas do meio da onde? Do Jordão. Na sua Bíblia tem em negrito aí, escrito, antes do versículo 1, as 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou quem? O Senhor. Veja que Deus sempre está falando. Deus falou ao Senhor, o Senhor falou a Josué dizendo: tomai todo o povo 12 homens, de cada tribo um homem, mandai-lhes dizendo: tomai daqui por meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco as outras bandas, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhe: passai adiante da arca do Senhor, o vosso Deus, ao vosso meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que significam essas pedras? Então lhe direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre. Por que, igreja? Por memorial. O que é memorial? Algo que não vai ser esquecido aos filhos de Israel. Aí no versículo 8 você vê que fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras no meio do... Amém. Aqui já dá para entender essa parte inicial. Foi feito. Veja que depois de ter passado, ficou Josué com os 12 e ali a sós. Quando ninguém viu, eles levaram essa pedra e levantaram esse altar a Deus. Uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui na leitura que fizemos, veja que foi falado sobre a arca do Senhor. E o que representa a arca de Deus, igreja? A presença de Deus. Josué entendeu, irmãos, que nada que ele fizesse sem a presença de Deus iria dar certo. Entenda, irmãos, tudo que você fizer sem a presença de Deus não vai dar certo, não vai abrir, as coisas não vão fluir, não vai para frente. Jesus mesmo disse: sem mim nada podereis fazer. Então Josué, após a morte de Moisés, ele entendeu: preciso levar essa arca. A arca é o que, igreja? A presença de Deus. Aonde você for, a presença de Deus tem que estar em você. Domingo passado, irmãos, na oração Deus me fez lembrar dessa oração para a igreja, para mim, para nós.
A gente muito às vezes se engana, eu sou de Deus, amém? Mas e o Espírito de Deus está em nós? Não basta dizer ser de Deus, nós temos que ter o Espírito de Deus em nós. Então, é a mesma coisa, o Josué era um homem de Deus, né? E ele entendeu, não, eu preciso da presença do Senhor comigo. Eu preciso, aonde eu for, vou passar o Jordão, porque, irmãos, havia dificuldade. Imagina, as águas se abriram do Jordão, e só pôde acontecer isso por causa da presença de Deus que estava com ele. Então tem coisas que vão abrir na nossa vida, quando Deus estiver à frente, quando Deus estiver conosco naquilo que está sendo feito. Amém, igreja? Diga comigo, sem a presença de Deus, eu não chego a lugar nenhum. Diga, não se abre, se referindo ao Jordão, só abriu o Jordão por causa da arca, a presença de Deus. Amém, igreja? Tem coisas que vão abrir na sua vida, que é a presença de Deus. Às vezes você vai pensar, eu tomei essa atitude, eu falei assim, e as coisas se abriram. Não, é a presença de Deus que fez essas coisas se abrirem na sua vida. Amém, igreja? Então a primeira parte é essa, ter sempre a presença de Deus. E aí você vê que levantou-se o altar foi levantado, o altar escondido, foi colocado ali no Jordão. Quantas pedras? 12 pedras, por isso que nós estamos nomeando os 12 altares, 12 pedras, né? O altar escondido representando aí os 12 últimos domingos, para então glorificarmos a Deus. Abra sua Bíblia agora em 2 Reis, capítulo de número 5. Eu desde quarta-feira tenho falado para a igreja sobre, quando explicava sobre esse propósito, e eu vejo que Deus fez um grande feito na vida de Naamã. Naamã foi curado aonde, igreja? No Jordão. Aonde foi levantado o altar escondido? Onde foram postas as 12 pedras? No Jordão. Entenda, irmãos, nada acontece por acaso. No Jordão foi um lugar de muitos feitos, muitos milagres. Você pode ler aqui em 2 Reis capítulo 5, a cura de Naamã foi no Jordão. Depois você pode ver no capítulo 6, né? Domingo que vem a gente vai falar sobre isso. Lembra do machado que caiu na água? Sim ou não? Caiu aonde? No Jordão. E houve o que? Recuperação, restauração no Jordão. E aqui, irmãos, Naamã foi o que? Curado no Jordão. Entenda, igreja, a primeira pedra que nós estamos aqui nomeando e passando para a igreja é a pedra da cura. Aonde tem altar escondido, há cura. Esse A vem do verbo haver, existir. Então entenda, aonde tem altar levantado, existe cura. Irmãos, no Jordão, aonde tinha altar levantado, houve cura. Tem muitas pessoas que às vezes, irmãos, ainda não foi curado, porque ainda não levantou um altar escondido para Deus. Quem levanta altar escondido, irmãos, pode esperar, vai ser curado, é curado. Você pode crer nessa palavra comigo? Diga comigo, quem tem altar escondido, tem cura. Amém. E que você possa, irmãos, não só hoje, mas amanhã, segunda-feira, terça, quarta, quinta, até domingo que vem, orar, levantar um altar escondido a Deus. Senhor, eu quero a sós aqui levantar um clamor a Deus,
Senhor, se tem alguém que está com a enfermidade, uma dor, ore por essa enfermidade, ore por essa dor. Talvez você não tenha, graças a Deus, seu corpo está sarado, né? Aí você conhece um familiar, um amigo, uma pessoa que está doente. Senhor, eu estou levantando esse altar aqui, a pessoa não está sabendo que eu estou orando por ela, mas Senhor, toca nela, toca com o toque de cura, toca, Senhor, Deus, Tu és conhecido como Jeová Rafa, o Deus que sarou lá no passado, sara esse homem, essa mulher. Irmãos, a pessoa vai ficar curada, em nome de Jesus. Então o desafio dessa semana é orar, a sós, é levantar um altar, porque quem tem um altar escondido tem cura. Diga glória a Deus por isso. Aí a cura, irmãos, entenda, é para o corpo, alma e espírito. Não é só a cura física, não. Tem gente que precisa ser curado do coração. O coração está ferido, o coração está machucado, né? A alma está abatida. Levanta o altar, vai ter cura para a sua alma, para o seu coração, para o seu corpo. Amém, igreja? Glória a Deus. Então que a mensagem inicial fica guardada aí no teu coração. Quem levanta um altar escondido tem cura. Cura para o corpo, alma e espírito. E o coração também. Vamos fazer aqui a leitura do texto? Eu quero mostrar nessa história aqui o que aconteceu com Naamã e o que ele precisou fazer para levantar esse altar a Deus. A gente vê que o altar já tinha sido levantado há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, por Josué, e agora Naamã teve que fazer a parte dele, para então desfrutar da cura. 2 Reis 5:1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Aí diz aqui, e através dele o Senhor tinha operado um grande livramento aos sírios. Porém Naamã era o que, igreja? Um homem valoroso e leproso. Amém. Vamos por parte aqui, a gente depois não precisa retornar. Para ter cura, irmãos, eu vejo aqui que Naamã precisou renunciar. Renúncia. Veja comigo, irmãos, a vida de Naamã era muito ocupada. A vida de Naamã era cheia de cerimônias, de compromisso social. A vida de Naamã era uma vida corrida. Ele era respeitado por onde ele fosse, havia respeito, aquela reverência, né? Ele era reconhecido, irmãos, por suas vitórias. Veja que através dele, o próprio Deus havia dado o que à igreja? Livramento. E eu vejo aqui, irmãos, que mesmo com tudo isso, debaixo de todo luxo, a Bíblia nos mostra que ele tinha lepra. Ele era um homem enfermo, doente, né? E ele teve que então renunciar, para então desfrutar da cura para o seu corpo. Diante dessa ministração, falando em renúncia, mas olha, Jesus foi bem claro dizendo assim: se quiser vir após mim, negue a si mesmo, negue as suas próprias vontades. Temos que negar o orgulho, a soberba, a dureza do coração. Temos que negar, irmãos, o que o mundo nos propõe, nos oferece. Temos que renunciar de verdade. Só podemos e conseguimos seguir a Cristo quando a gente tem o que, igreja? Renúncia. Está aí, ó, Lucas 9:23. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. E aí, negando a si mesmo, renunciando, você vai pegar a sua cruz, né? Pega o do dia a dia, e aí você vai ter condições de fazer o quê? Seguir a Deus. Por que muita gente não segue a Deus? Por que muita gente não se firma no Evangelho, na palavra? Muita gente começa, irmãos, mas na hora de renunciar, tem muita gente que não quer. Experiência própria, irmãos. E eu não falo só por aqui pela cidade de Sorriso, não. Eu tenho
tenho uma lembrança aqui, se não mais ou quase 20 anos que tenho pregado o evangelho por várias cidades aqui no Mato Grosso. Começa a falar de prosperidade, vitória, grandes manifestação de Deus. Pode-se dizer, a igreja enche de pessoas, mas começa a confrontar, começa a falar que tem que renunciar, tem que abandonar o pecado, tem que sair dessa vida torta. Você vai para o inferno desse jeito, conserta a sua vida. Só fica os fiéis. Aquela multidão de pessoas, irmãos, desaparece. Olha só, muita gente não quer renúncia. Claramente não é o seu caso. Mas quantas são as pessoas que só estão procurando, irmãos, vitória, bênção, prosperidade, milagres, e tudo isso é direito nosso, amém? Mas quando irmãos, requerido a renúncia, quando Deus nos pede para renunciar, não, isso aí eu não faço, isso aí eu não aceito, isso aí eu não vou fazer. Tem gente que às vezes sai da igreja nessa hora, da renúncia. Não, eu não vou fazer isso. E aí, irmãos, acaba então deixando de seguir a Cristo, deixando de seguir o Evangelho. O Naamã, para ter a cura, irmãos, ele teve que renunciar. É como eu estou dizendo, irmãos, toda aquela ocupação que ele estava, todas as cerimônias, todos os compromissos, ele teve que parar. A menina havia já dito, que lá em Samaria tinha um profeta que daria a ele a cura. A imagem do profeta aqui é a imagem do próprio Deus. Então o Naamã falou assim, se eu quero de fato ser curado, então eu tenho que parar tudo, tenho que renunciar, tenho que dar um tempo aqui para essa correria, essa ocupação, essas cerimônias. Eu preciso ir até Samaria. Renúncio. Nós precisamos ir até Deus, viver na presença dele. Eu vou deixar aqui, irmãos, uma frase em cima do que eu estou dizendo, que você possa viver, não apenas como uma frase de efeito, mas colocar em prática. Diga comigo assim: eu preciso mostrar a Deus todas as minhas feridas, pois Ele tem a cura que eu preciso. Ninguém via, irmãos, a lepra de Naamã, mas quando ele renunciou, quando ele entendeu, eu sou leproso, eu preciso, ele está reconhecendo, mostrando claramente para Deus, aqui é a minha ferida, aqui é a lepra, as manchas que eu estou carregando. Então com essa palavra eu deixo ao seu coração, mostre suas feridas para o médico Jesus, Ele vai curar, amém? Tem alguma ferida no coração, na alma, no corpo? Irmãos, mostre para Jesus. Conta. O missionário tem uma música que ele canta assim: conta para Jesus aonde é a sua dor. Já ouviu esse louvor? O missionário canta aqueles louvores antigos, até um corinho. Conta para Jesus aonde é a sua dor, Ele vai curar as suas feridas. Mas nós temos que fazer o que, igreja? Qual que é a primeira lição aqui? Renúncia. Sem renúncia não existe a cura completa que Deus tem para nós. Segundo versículo: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E esta disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã, notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Amém. Vamos parar por aqui. O versículo 2 ao 4.
a gente vê uma menina cheia de quê, igreja? De fé. A fé daquela menina contagiou Naamã, mas a lepra de Naamã não contagiou aquela menina, porque a lepra ela era transmissível, né? Passava. Uma pessoa, se você vê, irmãos, os leprosos eles viviam isolados. As pessoas não podiam aproximar porque transmitia, passava. Veja que aquela menina não ficou leprosa, ela não ficou com a lepra de Naamã. Por quê? Porque ela não permitiu, a fé dela era mais forte, a fé dela estava, irmãos, nativa. Olha, tomara que o meu Senhor tenha um encontro com o profeta em Samaria. Isso é fé, irmãos. Será que nós estamos com a nossa fé no Senhor nativa? Porque a Bíblia está dizendo que havia uma menina na casa de Naamã, que sabendo então das suas necessidades, ela contou, irmãos, através da fé, que lá em Samaria tinha um profeta que daria ao Naamã cura. Sabe, irmãos, se a gente não ouve a palavra, não existe fé no coração, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Nós precisamos estar constantemente ouvindo a palavra, ouvindo a Deus, para que a fé esteja sempre, irmãos, ativa. Tem muitas pessoas que a fé dela adormeceu, a fé dela, como o próprio Senhor Jesus fala, né? Não permite que a fé desfaleça. Então veja que Jesus está dizendo que tem pessoas que a fé está esmurecendo, está desfalecendo. Tem outra tradução que fala que a fé está diminuindo. A fé não pode diminuir, não pode, irmãos, regredir. Nós temos que aumentar, nós temos que se fortalecer na fé, dia após dia. Amém, igreja? Diga comigo assim: a lepra de Naamã não contaminou a menina, mas a fé da menina contagiou Naamã. A sua fé, irmãos, pode contagiar outras pessoas. Pode fazer outras pessoas tomarem decisões que elas nunca imaginaram tomar. Naamã nunca pensou estar em Samaria diante de um profeta, mas a fé daquela menina provocou aquilo. Eu lembro que na sexta-feira eu estava dizendo para a igreja, irmãos, nós somos, o cantor lá e pastor André Valadão fala que nós somos provocadores de milagres. É para você provocar milagres, é para você provocar, irmãos, através da sua fé, o milagre de Deus na sua vida e na vida de outras pessoas também. Amém, igreja? Diga comigo: eu sou um provocador de milagres. Você pode provocar um grande milagre de Deus na vida de alguém, mas exerça a sua fé, tenha sempre com a sua fé em ação. Versículo 5, ele fala lá, agente de milagres, né? Versículo 5: então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestes. E aí depois você pode continuar lendo até o versículo 9. Naamã então chegou ali com seus cavalos, carro, parou à porta da casa de Eliseu. Terceira lição que eu vejo aqui, irmãos: dedicação. Por isso que eu fiz questão de enfatizar aqui o versículo 5, né? Vai e anda, vai e dedica, vai e se esforce, vai até ao rei, vai até ao profeta. Veja que Naamã muitas vezes pode ser que ele não queria, mas ele foi. Ele teve que dedicar aquele tempo, aquele momento, irmãos, para então estar diante do propósito. A terceira lição que eu deixo para a igreja, irmãos, é a dedicação. Ao sair de sua terra, veja que ele vai se
se esforça dedicando. E a Bíblia está mostrando aqui, irmãos, no versículo 5, que ele não foi de mão vazia. Ele foi com o que, igreja? Ele não quis ir de mão vazia. Ele foi com o que? No versículo 5, ele levou o que? 10 talentos de pratas, 6.000 ciclos de ouros e 10 mudas de verso. Veja que dedicação total, né? Não vou de mão vazia, não. Se eu já dediquei tanto na saúde, gastando tanto para ser curado diante da medicina humana, não, eu vou dedicar, né, ao Senhor. Eu vou levar aqui, né, essa oferta, eles falavam no passado de sacrifício, né? Vamos levar aqui diante do Senhor para ser apresentado lá. Então veja que houve até dedicação nisso. Para terminar essa parte da dedicação, eu quero deixar para você, irmão, seja grato ao Senhor pelas bênçãos que você vai receber. Tudo que nós fazemos a Deus, dedicamos ao Senhor, Ele nos recompensa. Existe recompensa. Eu me lembro de uma mensagem que Deus me deu, até ministrei no Dia do Trabalhador. Existe recompensa para o trabalhador fiel. Nunca esqueci disso. Existe recompensa. Quando você dedica, quando você faz, Deus vai te recompensar. Como Deus recompensou, né? Naamã, na parte final da história, a gente vê que ele ficou curado, mas ele teve que dedicar. Versículo 10, igreja, diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes. Aonde? Porque no Jordão, lembra do início? Porque no Jordão tinha altar escondido, no Jordão tinha vida com Deus, que Josué lá atrás tinha, irmãos, levantado altar, oração, santificação, clamor, jejum. No Jordão tinha altar escondido, levantado. Não foi por acaso que o homem de Deus aqui disse: vai lá no Jordão lavar 7 vezes. A gente conhece a história, você já deve ter lido. O Jordão tinha águas sujas, barrentas. O próprio Naamã, depois a gente pode ler, o próprio Naamã: mas eu não poderia banhar, lavar em Farpá, em Abana, que são águas cristalinas, águas limpas. O Naamã até então não entendíamos por que o Jordão. Hoje a gente entende, porque lá tinha altar escondido, não? E aí a Bíblia está nos mostrando, do versículo 10 e 11, como que ficou Naamã, quando então ouviu aquilo do profeta: vai lavar 7 vezes no Jordão. Como que ele ficou, igreja? Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Olha só, São Francisco, vem aqui por favor, pega, me dá aí um olhinho, só para fazer uma simulação aqui, né? Pode subir aqui, vamos pegar aqui, fazer uma simulação aqui para você entender, irmãos. Vamos por parte. Obrigado. Fazer uma simulação aqui, em cima do que nós lemos aqui. Para quem está marcando, a 4ª lição é obediência. O Naamã teve que obedecer mesmo ficando o quê? Indignado. O profeta havia falado: vai, mergulha 7 vezes no Jordão. Uma vez eu ministrei essa palavra, eu me lembro, irmãos, e a indignação, a revolta, atrasa o nosso milagre.
Veja que se o Naamã tivesse obedecido imediatamente, ele já teria ficado curado. Mas ele ficou indignado. O tempo de indignação é o tempo do atraso para a sua vida. Às vezes você não entende por que sua vida está amarrada, está um atraso, está retrocedendo. É indignação no coração. E para você que gosta de frase, né? Diga comigo assim: a indignação é um atraso para a vida do crente. Quem é crente? Eu e você, cristão, somos nós. Toda vez que a gente fica indignado com qualquer coisa, seja no casamento, seja com filho, seja no trabalho, seja na igreja, seja na escola, a indignação é um atraso para a sua vida. Irmãos, vai aceitar a indignação? Vai aceitar o atraso para a sua vida? Sendo que era para você já estar lá na frente, mas você está indignado, revoltado, está chateado, eu não aceito, não estou de acordo, não. Irmãos, isso aí é um atraso para você, para mim, para qualquer pessoa que fica indignado. Queira você ou eu aceitar ou não, essa é a verdade. A indignação é um atraso para a vida das pessoas. Cuidado, talvez você está com a vida atrasada por causa dessa indignação. Voltando aqui para o texto, o versículo está dizendo que era para lavar ele 7 vezes no Jordão. No versículo 11, o que está escrito? Naamã, pois, muito se indignou e ficou ali questionando, né? Eu achei que certamente o profeta sairia, pôr-se em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, e passará o quê? A sua mão sobre o seu lugar e restaurará a lepra. Amém. Vamos dizer aqui que o Sr. Francisco, ele vem pedir oração para mim. Não sei se você já percebeu, se você já pediu oração para mim, nem sempre eu coloco a mão sobre a cabeça, porque eu vejo que não há uma necessidade. Porque, irmãos, com a mão na cabeça ou sem a mão na cabeça, é Deus que vai operar na sua vida. Mas tem crente religioso que espera o que, igreja? Mão na cabeça. Se não tiver mão na cabeça, não tem cura, não tem libertação, não tem vitória, não tem portas abertas. O pastor nem colocou a mão na minha cabeça. Não precisa, porque Deus está sobre ti, irmãos, com a unção, com a mão sobre a sua vida. É a mesma coisa, pediu óleo aqui, a gente sempre entrega e acreditamos nisso, a unção ela despedaça o jugo. Mas quando eu vou fazer algumas visitas, às vezes tem gente que fica esperando uma unção. Não, pastor, vai ungir minha casa, o local de trabalho. Aí tem dia que também eu não unjo. E às vezes tem gente que fica revoltado. Pastor, vem na minha casa, vem no meu trabalho e nem ungiu. Irmãos, não tem necessidade. É claro que quando Deus fala, quando Deus unge lá, faz isso, faz aquilo, a gente faz. Mas tem coisa que não tem necessidade de fazer. Ungir, pôr a mão na cabeça, fazer isso. Olha o que o Naamã esperava. Eu achava que ele ia colocar a mão na lepra. Eu achava que ele ia vir invocar o seu Deus, cura este homem. Aconteceu isso, igreja? Nada disso aconteceu. Amém, igreja? Tem coisas que não é necessário. E a gente só fica preso na religião dizendo: se pôr a mão na minha cabeça eu vou ser curado. Se ungir a minha casa vai ter paz. Com unção, sem unção, com imposição de mão, sem imposição de mão, eu tenho que crer no coração: o poder de Deus está sobre mim, o poder de Deus está sobre a minha casa, e Deus vai fazer essa obra, porque o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Amém, igreja? Obrigado. É isso, igreja. Naamã ficou chateado, indignado, porque achava que iria receber imposição de mão, que ele iria receber ali uma oração, e nada disso aconteceu. Então, a gente às vezes fica criando religião, fica criando, irmãos, eu sempre falo assim, a gente quer colocar Deus dentro de uma bolha. Irmãos, Deus faz como Ele quer, Ele age como Ele
quer, Ele opera na nossa vida sinais e maravilhas como Ele quer. Amém? Glória a Deus. O Naamã teve que obedecer, igreja. Aqui eu vejo agora que mesmo ele indignado, a vida dele atrasou ali, né? Mas ele teve que obedecer. Versículo de número 12 diz assim, né? Não são porventura, aí ele começa a dar opções: Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar e ficar purificado? E voltou-se com muita indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado? Amém. O que a gente vê aqui, irmãos? No versículo 11 e 12, eu nomeei aqui como humildade. Ele teve que ter humildade para aceitar aquilo que o profeta, o homem de Deus, havia dito. No versículo de número 15, então voltou ao homem de Deus e ele com toda a sua comitiva, e veio-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. O que é isso? Do 15 ao 17, compromisso. Naamã está mostrando compromisso. No versículo 18 e 19, nisso perdoe o Senhor o teu servo, quando meu Senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encontra na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe-o, Senhor, ao teu servo. E ele disse: vai em paz. Do 18 a 19, o perdão e a paz. Eu deixei para terminar para a gente ler o versículo 14. O que aconteceu no versículo 14? Diz aí: então desceu, obedeceu e mergulhou no Jordão. Quantas vezes? 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Então aqui a gente pontuou toda a história. Claro que muitas outras coisas podem ser observadas, mas vamos aplicar, irmãos, na nossa vida. Não sei se você marcou 7 lições que precisamos aprender com Naamã e colocar em prática no nosso dia a dia, para desfrutar daquilo que existe no rio, no Jordão. O que existia no rio lá, Jordão? Altar escondido. Para a gente desfrutar daquilo que alguém já fez. Eu falava para a igreja essa semana: hoje você está na presença de Deus porque alguém um dia orou por você, alguém um dia pagou o preço por você. Ou seja, irmãos, alguém um dia levantou um altar escondido para você, para a sua família, né? E para você desfrutar desse Jordão que o Senhor tem aí, maravilhas, bênçãos, milagres. Hoje falando da cura, para desfrutar dessa cura, nós precisamos, irmãos, fazer o que o Naamã ele fez. Eu vou só recapitular aqui. Falamos de renúncia, falamos de fé, dedicação, obediência, humildade, compromisso, perdão e paz. E aí, irmãos, a gente faz a nossa parte e Deus faz a parte dele. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe você da internet, fique na paz, fique com Deus.